Olá, bem-vindo ao canal Rádio Derby Paulista e hoje vamos falar sobre a seleção brasileira contra a seleção do Paraguai. Primeira vitória do Carlos Ancelotti, e vamos falar também sobre essa vitória que levou a seleção brasileira para a Copa do Mundo. Claro que o objetivo nosso é falar sobre o dupla derby, mas também temos que falar um pouco da seleção que convocou jogadores do Palmeiras, como é o caso do Estevão, e do Corinthians, que é o caso do Hugo Souza. Sempre é bom frisar que nosso canal é sobre futebol e a seleção brasileira não tem como ficar fora, porque é a primeira vitória do Carlo Ancelotti. O Brasil entrou com Alisson, Wanderson, Marquinhos, Alessandro, Ribeiro, Alessandro, Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Martinelli, Vinícius Júnior, Matheus Cunha no ataque. A seleção brasileira entra, isso no jogo da Itaquera. O Ancelotti começa com pé direito depois de um empate. Das poucas vezes que a gente vê uma evolução muito grande, né, de um jogo para o outro, o Ancelotti conseguiu arrumar uma coisa da seleção que é a defesa. Né? A defesa da seleção brasileira hoje é mais compacto em relação ao antecessor, que é o Dorival Júnior, que é um treinador mais que mostrou muitas dificuldades defensivas e tem tomado mais gols que os jogos. Né? O Brasil, claro, enfrenta um Paraguai que fazia jogos que não perdia, né? Fazia muitos jogos que não perdia. Se não me engano, 7, 8 jogos sem perder. E obviamente que o Brasil não estava com essa confiança toda para vencer a equipe do Paraguai, né? E conseguiu vencer e se classificar direto para a Copa do Mundo. O Brasil teve lance do chute do Rafinha, que o Gatito pega, né? E também falta muita confiança por parte de alguns jogadores, né? Principais jogadores, que entre ele Vinícius Júnior, Matheus Cunha, que teve chance de fazer o gol e que cabeceou para a área, né? Ele poderia ter resolvido a jogada, né? O Matheus Cunha, que por sinal jogou pela direita, se movimentou essa posição que ele joga muito, pelo a equipe que ele joga, que é o Wolverhampton, né? E também o Brasil teve associação e inversão de jogada. O Martinelli joga pela esquerda e cruza na área, né? O Gatito acabou ficando com a bola, que era uma grande chance. O Brasil teve volume de jogo, né? Em comparação aos últimos jogos que teve com o Dorival e em comparação ao jogo contra Equador, né? Que faltou volume de jogo. Rafinha no começo do jogo não foi tão bem e acabou se recuperando. Rafinha disputa, Matheus Cunha cruza e Vinícius Júnior faz um gol e abraça o treinador pai, né? Um treinador que resgatou a confiança do Vini no próprio Real Madrid. Um abraço da classificação, né? Embora eu sei que dentro do Brasil ou da seleção brasileira, empolgação pela classificação não é algo comum, mas de fato essa eliminatória onde CBF demorou muito para definir o treinador, gastou tanto tempo com o Fernando Diniz, e depois veio o Dorival, que não conseguiu extrair o melhor desses jogadores, né? Então é uma vitória importante, porque é uma vitória que o Brasil mostrou o padrão de jogo, mostrou mais coletividade. Quando perdia a bola, recuperava rápido, e é uma equipe que apostava na velocidade pelas pontas, né? O Brasil começou com 3 zagueiros, o Alessandro atuava nessa linha. Devemos ressaltar pontos positivos, né, que nessa seleção brasileira, que é o Alessandro, que traz mais saída de bola melhor, e o Casemiro, que dá uma inversão de jogada, que tem uma leitura de movimentar mais a bola, invertendo lado esquerdo ou lado direito, e teve vários lances assim. E ponto negativo, que é o caso do Richarlison. O Andrés Pereira, que para mim eu acho que é um jogador que combina muito com a característica do Ancelotti, não tem ganhado confiança e foi cortado.
Lateral direita foi o Anderson, que traz uma desconfiança para parte da torcida. O Wesley poderia ser essa peça, mas acabou não sendo. O Brasil carece de laterais. O Brasil carece de laterais e não tem uma unanimidade. No zaga, eu acredito que seja Inter Marquinhos, né? E também no caso do Militão, que se estiver disponível, né? E agora Alessandro Ribeiro, que pode ser um jogador interessantíssimo. O Ancelotti não vai inventar muito, vai convocar os jogadores da confiança dele, que é o Casemiro. Embora a idade dele, faltando um ano para a Copa do Mundo, ele pode ser essencial, né? Os jogadores experientes que ele já conhece, como o Danilo, que jogou com ele no Real Madrid, o Alessandro, né, que hoje está no Flamengo, jogando grandes partidas pelo Flamengo, né? Ele pode ser importante para a seleção brasileira a curto prazo, pensando na Copa do Mundo, que falta pouco, né? O Brasil teve mais padrão de jogo em comparação na época do Dorival, embora tenha vencido o jogo contra Peru. Se você for analisar com o Dorival, o Brasil não tinha padrão de jogo, não tinha ideia tática e já tem uma noção de onde lançar a bola, para quem tocar, como se movimentar. E o Brasil, em comparação ao Paraguai já é um time formado. O Brasil está em formação com o novo treinador. O Brasil teve 3 treinadores. Ramon Menezes, se não me engano, não começou a eliminatórias, né? Foi o Diniz, foi o Dorival e agora Ancelotti, né? É muito difícil, né, de dar certo com 3 treinadores em um ciclo para a Copa do Mundo, né? É como se fosse você estudar faltando 6 meses para o vestiário, de onde lançar a bola, para quem tocar, como se movimentar. E o Brasil, em comparação ao Paraguai já é um time formado. O Brasil está em formação com o novo treinador. O Brasil teve 3 treinadores. Ramon Menezes, se não me engano, não começou a eliminatórias, né? Foi o Diniz, foi o Dorival e agora Ancelotti, né? É muito difícil, né, de dar certo com 3 treinadores em um ciclo para a Copa do Mundo, né? É como se fosse você estudar faltando 6 meses para o vestibular e passar. Isso pode acontecer em algum momento, né? Então, também o Paraguai também teve alguns lances, né? O chute de Almiron no primeiro tempo, aí lançamento do Cáceres e cabeçada do Alonso, que inquietou algumas vezes. O Paraguai não é uma equipe que vai te pressionar no ataque como a Argentina. É uma equipe mais defensiva e que busca jogada reativa. E o Brasil se sentiu bem, né? Brasil, nos primeiros 15 minutos do segundo tempo, a impressão minha é que o Ancelotti poderia ter mexido lá, já na equipe que mostrou caiu um pouco de intensidade. O Rafinha, válvula de escape pela direita, teve uma chance, chuta e o gatito fica, né? Acabou sendo uma das chaves. O Rafinha, vários lances no segundo tempo, foi importante. E outra, pisa a bola, passa para o Bruno Guimarães chuta, o gatito pega, né? O Brasil tem mostrado uma evolução pequena em relação aos jogos de criar situação, de ter mais, né? Tipo, você ter um jogador e sabe para onde passar a bola e ter um padrão, né? O Brasil, o Ancelotti conseguiu entender, fazer o básico, que é arrumar a defesa, que é uma defesa que na época do Tite era muito bom, e tem perdido isso com o Diniz, tem tomado muito gols com o Dorival, né? E o Brasil tem boas peças de meio para frente. Obviamente que o Ancelotti não vai fazer o Brasil vencer 4-0 já no primeiro jogo. Isso não é FIFA, falta de minutagem de treinamento, né? Isso conta muito. Então, é isso sobre a seleção brasileira contra a seleção paraguaia. Primeira vitória do Ancelotti, que arrumou rapidamente de uma equipe que teve rendimento não esperado contra o Equador. O Brasil perdia a bola, recuperava. Tem um ponto positivo que é Matheus Cunha recuperar a confiança dele. O Casemiro também é um jogador que vem recuperando o nível dele no United.
vem tendo oportunidades, né, e pode ser o melhor jogador da posição. O Martinelli já mostrava grande futebol no Arsenal, mas na seleção nunca teve essa grande oportunidade. O Richarlison parece pode perder mais espaço, se não já está perdendo, já não era convocado. Então é isso, né? Muito obrigado por o vídeo de hoje. E no próximo jogos vamos falar sobre Mundial de Clubes, né? Mundial de Clubes que tá o Palmeiras,